Olá, pessoal! Estamos em mais um Conexão SM aqui no JDU Notícias e hoje nós falaremos sobre um tema extremamente importante. Já falamos um pouquinho, hoje nós contamos com a presença de dois pediatras maravilhosos que contribuem muito para o atendimento das crianças aqui em Campo Grande. Eles são pessoas, é muito interessante trazer os dois porque eles têm visão, mesmo sendo exímios profissionais, eles têm visões um pouco diferentes que se complementam, né? Assim como o símbolo do Conexão SM, é assim que eu os vejo. Hoje nós falaremos sobre algo que acontece o tempo inteiro, né? São os quadros respiratórios. Então nós vamos falar dos resfriados, das gripes, das alergias, asma, antes chamávamos aí os quadros de bronquite. Então é sobre esse tema que nós falaremos hoje e, como eu falei, nós iremos ver a visão de cada um, porque elas se complementam. O Dr. Luiz Darcy, que é homeopata maravilhoso, é referência no estado. A visão da homeopatia é um pouco diferente, né? É claro que ela conecta, integra, assim como a medicina tradicional. E o Dr. Adolfo Adami, que também é outro pediatra maravilhoso, também é conhecido no estado inteiro, contribui muito para os atendimentos aí das crianças no nosso estado. Então, como eu falei, vamos falar um pouco sobre esses quadros que estão presentes aí na vida de todo mundo, né? Nesse momento, se você não está com as crianças assim, você pode estar com virose, resfriado, conhece, tem familiares, amigos. Então, como eu falei, esse é um assunto extremamente importante. Boa tarde, gostaria de agradecer a presença de vocês dois. É muito bom estar com pessoas estudiosas, maravilhosas como vocês. Obrigado, Simone. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar ao lado do Luiz Darcy. Isso, muito obrigado também. É uma grande honra estar aqui de novo no teu programa e ainda mais em parceria com o Adolfo, que é um parceiro assim, de longa data no atendimento conjunto. A gente tem muitos pacientes em comum e realmente a homeopatia e a alergologia se complementam na ajuda do terreno e do efeito das doenças respiratórias. Então nós poderíamos começar falando de coisas simples, assim, diferença das gripes, dos resfriados, das evoluções de uma gripe para um quadro, porque nós temos as vias aéreas superiores, as vias aéreas inferiores. Vamos começar por aí, né? Bom, basicamente o resfriado é ocasionado por vírus que são menos agressivos, digamos assim. O quadro gripal é um quadro que a criança, vamos falar mais de criança, mas adulto também, vai ficar com o estado geral mais comprometido, vai ter mais febre. A gente tem aí a influenza todos os anos, não tem mais uma sazonalidade tão bem observada como antes, né? A gente teve surto de influenza em 2023, 2024, de dezembro para janeiro. Isso a gente não via. Então, assim, basicamente seria isso. O quadro gripal, você vai ter muito mais febre alta e acometimento do estado geral. O quadro de resfriado, ele fica preferencialmente restrito à via aérea superior e não costuma dar febre alta, o paciente até que não tem o estado geral muito comprometido. Grosseiramente seria essa a diferença. E é interessante a visão, assim, e a importância da saúde mental, né? Que eu também gostaria que a gente abordasse aí no decorrer do podcast, sobre a importância da saúde mental dos pais, das crianças, a influência da interferência da imunidade nesses quadros. Na realidade, tudo isso se integra mesmo, né? Porque até para nós sofrermos o contágio, né, de um vírus ou de uma bactéria, de qualquer patógeno, nós precisamos estar predispostos. E aí entra a interferência da nossa imunidade. E por trás dessa imunidade, o que regula isso tudo, o sistema neuroendócrino e imune, é justamente o estresse, são as nossas emoções. E na criança, principalmente, isso já vem desde intraútero. Então, todo o estresse que a mãe passa durante a gravidez pode já deixar essa criança predisposta a doenças alérgicas, infecciosas, respiratórias. Porque, assim, para a gente sofrer o contágio de um vírus, desses da gripe, da sazonalidade, nem todo mundo fica gripado ao mesmo tempo, nem todo mundo, mesmo numa epidemia ou numa pandemia. Então, há necessidade de você estar naquele momento suscetível.
E o que está por trás dessa suscetibilidade é a nossa sensibilidade que está relacionada com a nossa imunidade. Como vocês têm observado, como os pais têm lidado, tem mudança no comportamento nos últimos anos, das mães com as crianças? Como tem ficado essa relação? Bastante, assim, no nosso entendimento, principalmente porque na homeopatia a gente trabalha muito com o terreno, com a epigenética, né? Então, desde a gravidez, né, e na primeira infância, e hoje a gente vê, infelizmente, a questão da diminuição da amamentação, do uso de fórmulas muito precoce, fora os alimentos processados, ultraprocessados, que já vão entrando na criança, isso, sem dúvida nenhuma, contribui para diminuir a imunidade da criança. Só que isso não é só isso. Realmente, o ambiente familiar, o ambiente estressor familiar, contribui muito para a gente modular aquele eixo hipófise, hipotálamo, hipófise e adrenal e desencadear todo o processo do cortisol, que a gente sempre fala, e afetando a imunidade das crianças e predispondo às doenças, né? Então, assim, quanto mais harmônico o ambiente, quanto mais uma alimentação saudável, menos probabilidade de doença a gente vai ter e de complicação. Isso que o Adolfo falou. Então, vem esses quadros todos, tem um quadro padrão respiratório, tanto de gripe como de resfriado, e tem as crianças que complicam. Quem que complica? As crianças que estão com a imunidade deficitária por esses fatores. Por exemplo, essa passagem das vias aéreas superiores para as vias aéreas inferiores, poderia falar um pouquinho mais para nós, Adolfo? Eu acho assim, olha, algo também que mudou bastante, antes as crianças iam mais tardiamente para a escola. Então hoje a aglomeração, né, a criança vai antes de um ano para a creche, para a escola. Então esse fato aumenta também bastante esse número de infecções. Outra questão, eu acho que tem um pouco de uma menor tolerância dos pais em relação aos sintomas. Tem um medo que todo quadro possa complicar, que possa evoluir de forma desfavorável, e aí eu chamo até de atuação, né? Vocês usam muito também esse termo, né, Silmara? Muitas vezes a própria família, ela, por esse medo, por esse receio, ela induz e faz o médico tomar uma conduta. Então, às vezes o antibiótico não sairia naquele momento, naquela prescrição, mas acaba saindo, por essa relação da família com o colega médico. Porque essa migração de uma infecção complicar, puxa, começou com uma gripe, vai para uma broncopneumonia, para uma traqueobronquite infecciosa, para uma pneumonia, ocorre, mas não costuma ser algo tão súbito. Então, você tem lá, começa um quadro gripal, 2, 3 dias, ou a febre vai piorar, ou a febre não vai ceder, ou o estado geral fica pior. Então, tem sinais que aquele quadro inicialmente viral está dando sinal que vai complicar. E aí eu acho que merece uma intervenção maior, né? Mas nem todo quadro gripal complica, a maioria não complica, a verdade é essa, mais de 80%, se a gente fosse usar uma estatística, não vão complicar. Mas o medo hoje, eu acho que a gente foca muito em notícia ruim, né? Nosso cérebro fica muito ligado nisso. Então, quando você vê, se você abre o Google e coloca lá, puxa, febre mais de 48 horas, eu digo que o Google ele trabalha um pouco com a cabeça do médico. Então, quando a gente está atendendo um paciente, a gente pensa em várias coisas, das mais simples para as mais graves. O Google, quando ele abre, ele começa das mais graves para as mais simples. Isso também cria uma ansiedade muito maior nos pais. Então, acho que tem esse medo, muitas vezes a família atua, no sentido de ter uma receita mais intervencionista, mas que a grande maioria dos quadros não vai complicar. Não é assim que evolui. Não sei se eu respondi. Sim. Esse olhar do Adolfo complementa muito essa questão do terreno.
porque tem um trabalho por décadas já muito importante, que é da hipótese higiênica, que os cientistas se perguntam assim, por que apesar de toda a evolução da medicina, dos tratamentos, dos medicamentos, não tem nenhum indicador dizendo que está diminuindo o câncer, doença autoimune, doenças alérgicas, etc. Então, 2 fatores principais estão na frente disso. Excesso de medicação na infância, que é isso que o Adolfo falou, intempestivamente, quer medicar tosse, medicar febre, medicar tudo, ou seja, as crianças não conseguem criar uma memória de defesa para aquele momento, e daí tem que repetir o processo, e crianças criadas esterilizadas, que a gente achava que não era muito do nosso ambiente, mas depois da pandemia ficou. Tem crianças em grandes centros que com 5 anos de idade nunca colocaram o pé na terra. Então, isso é muito grave. Então, assim, porque o próprio ambiente funciona como uma autovacina, como, né, para a gente identificar. Isso que ele falou da escola é outra coisa que a gente vê corriqueiramente. As mães sempre falam assim, depois que foi para a escola começou a ficar doentinho. Daí a gente olhando para essa questão do terreno, o que a gente vê? Por mais sociável que seja uma criança, ela sai de uma zona de conforto, muito precoce, como a Adolfo colocou, e vai para um lugar estranho que ela tem que disputar atenção, os brinquedinhos, tudo tal. Isso já é um fator estressor que diminui a imunidade e fica exposta aos germes que estão lá. Mas, do mesmo jeito, aí faz o quadro e que o sistema imunológico precisa disso, dessas viroses, para ficar competente. Eu sempre falo assim para os pais, se o nosso sistema imunológico é o nosso sistema de defesa, como que um soldado vai para a guerra e não sabe dar um tiro? Onde que aprende? Na febre, na tosse, na diarreia. Tal. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar que o Adolfo também tem de não ficar medicando intempestivamente. Então, o que ele falou, infelizmente, a mídia provoca esse medo nas pessoas, esse terrorismo com doença, com tudo, né? Então não se fala de saúde, só se fala de doença. Então as pessoas ficam preocupadas, as mães vão trabalhar, a criança está na creche, deu uma febre, o que vão fazer, né? Tudo isso. Exatamente. Eu falo que falar sobre qualidade de vida, a gente até escuta, mas não por profissionais da área da saúde. E realmente, por que as pessoas focam na doença? E principalmente porque focam mais pós-pandemia? Eu falo que a insegurança, a pandemia, independente... eu falo que, na minha percepção, é a primeira grande guerra mundial, porque ela cometeu o mundo inteiro. Quando a gente pensa em Primeira Guerra, Segunda Guerra, ou também podemos dizer a Terceira Grande Guerra Mundial, não tem uma pessoa que não tenha sofrido interferências relacionadas a ela, que perdeu familiares, que ficou doente, que ficou com medo, que ficou com insegurança. E a pandemia, como foi algo muito abrupto, ela interferiu no psicológico das pessoas. Ninguém esperava, de repente, que a sociedade inteira estivesse tão vulnerável a um vírus que mudou. Nós tivemos aí processo de catálise para melhora, muitas coisas boas, mas nós tivemos muitas perdas. E além das perdas efetivas de pessoas que se foram, perdas no trabalho, as pessoas ficaram, querendo ou não, estagnadas ali por determinado período, e as perdas, inclusive financeiras, muitas pessoas quebraram, se reinventaram, se reorganizaram, como falei, utilizaram o processo de catálise para melhora, mas a insegurança que todo mundo vivenciou teve repercussão na saúde mental de todo mundo. Cada vez mais nós observamos as pessoas mais intolerantes, irritadas e até agressivas. E não tem jeito, a saúde da sociedade nesse período, até das crianças, as crianças ficaram isoladas por um período, né? Depois volta e parece que as coisas estão piores. Não, é porque nós estamos retomando o contato. Juntando isso que vocês dois falaram, em relação à medicalização, gente, remédio está aí, ele nos ajuda. Eu falo que enquanto nós estamos aqui, tem pessoas estudando, criando medicações novas, então elas servem para nos ajudar, mas o uso indevido e inadequado, ele traz consequências. O que a gente mais escuta tá com dor de garganta, doutora, já começou a tomar amoxicilina. E o uso indiscriminado de antibiótico para quadros virais, ele não tem resposta. Quadro viral, geralmente ele tem remissão, senão são outras medicações utilizadas, mas os antibióticos são para as infecções bacterianas, né? Eu penso que essa seria uma coisa importante da gente falar também, né? Como vocês pensam sobre isso? Vocês observam, como você falou, você observa isso o tempo inteiro, né? Talvez você já respondeu, né, Adolfo? Eu estou te perguntando. Que é isso? Observar os sintomas, controlar o medo, né? Esse é um dado tão alarmante que a Academia Europeia de Alergia lançou essa semana uma campanha em nível mundial
para quem tiver alergia a antibiótico ser rotulado e receber esse diagnóstico de uma forma mais assertiva. Justamente pelo excesso de uso de antibióticos e muitas das vezes sem necessidade ou a troca de um antibiótico por um mais potente ainda sem esperar o momento adequado disso acontecer. Então, assim, o uso do antibiótico, quando ele é necessário, ele é extremamente protetor. Mas o uso, de um modo geral, como a gente está vendo, muitas vezes é mais pelo medo, e não por uma indicação clínica bem embasada, principalmente em quadro viral, é o que a gente está conversando. Assim, se a gente pegar receita para quadro viral, quase todo paciente vai sair de um pronto atendimento medicado com antibiótico. É difícil não sair. Existe pneumonia viral, existe sinusite viral, mas é algo assim que eu acho que envolve também muitas vezes aquele paciente pode não voltar, o colega não sabe como que a família vai lidar com aquilo, porque o contato também não é um contato de consultório, um contato está vendo pela primeira vez a família. Então a família exige essa receita. O colega também acaba tendo uma facilitação na mão de prescrever. Não existe um erro. Existe, na verdade, essa questão do medo de errar, tanto da família quanto do profissional médico. Mas eu acho que é uma cultura que a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que conversar sobre isso. E até porque esse uso indiscriminado de antibióticos destrói a microbiota intestinal que faz parte da imunidade da criança. Então, para ela se recuperar ou ter recidiva dos mesmos quadros, é muito mais frequente. Então, é como o Adolfo falou, nós temos à nossa disposição medicamentos que atuam prontamente, que podem tirar a pessoa do risco de morte ou risco de doença grave, quando usado adequadamente no momento certo, por tempo certo. Esse uso, a gente fala assim, tudo que é demais faz mal, tudo que é de menos faz mal, até água. Então, imagina remédio. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E sempre olhar para isso, que remédio remedia, né? Todos os outros cuidados preventivos em torno disso, que a gente tem que continuar batendo na tecla dos pais e tudo para ter esse cuidado. E isso é outra coisa importante que eu falo, o tempo de espera. Então, assim, na grande maioria das viroses, tem um ciclo de febre de 72 horas. Se o estado da criança permite a gente observar alimentação, sono, disposição, dá para avaliar, reavaliar e medicar quando precisar. Agora, no primeiro momento de febre, corre para o pronto-socorro, daí faz hemograma da normal, e não deu tempo ainda de aparecer as coisas, então tudo isso é uma coisa educativa mesmo que a gente tem que fazer com os pais. É importante isso, pessoal. Então, estejam atentos, que o Dr. Luiz Darcy acabou de falar. É instinto básico de sobrevivência, né? Tá alimentando, tá dormindo, tá respondendo, tá brincando. Agora, a criança, em menos de 72 horas, teve uma evolução abrupta, parou de comer, parou de conversar, tá moadinho, como dizem as mães. Aí sim precisa ficar preocupado. Senão tem que ter paciência para a observação, que não é algo fácil, e aí interfere na saúde mental da família, da criança. Sim. Porque se a criança também está angustiada, ela deixa os pais mais angustiados, mas normalmente somos nós adultos que deixamos as crianças, elas nos repetem. Então, se nós estamos angustiados, elas começam a ficar, e isso também tem até repercussão no quadro respiratório da criança, né? Quando a gente fala em saúde mental, essa interferência do estresse, a asma, ela tem essa correlação mais forte, né? Bastante. O Adolfo trabalha nessa ponta já do cuidado, né, de reverter os quadros já na fase lesional das doenças, né? E a gente, olhando para o terreno, olha para essa questão justamente da sensibilidade. Não sei se o Adolfo entende, mas eu vejo o que é ser alérgico, é um ser sensível, mais que a média das pessoas, a muitos estímulos, né? E essa sensibilidade é modulada pelas nossas emoções. Então, assim, toda vez que você fica mais sensível, cai tua imunidade, aumenta a alergia. Se nesse momento tem um alérgeno que junto, a fome com a vontade de comer, e faz uma IT, que são as doenças alérgicas.
Então, se a gente cuidar desse ambiente, e normalmente as crianças que fazem quadros repetitivos respiratórios, grande maioria, o ambiente familiar é que está influenciando. E a gente tem que ter esse olhar. E a sua visão em relação à asma, assim? A procura é grande no consultório, as crianças estão com muita crise, como tem sido? A asma é uma doença bem prevalente, assim, depois da rinite alérgica vem asma. E é uma doença, assim, a maior parte alérgica. Existe um fenótipo de asma não alérgica, que são outros estímulos, né, que desencadeiam, mas essa questão do estresse, para quem tem asma alérgica, para quem tem asma não alérgica, o estresse ele é um gatilho para crise. Isso que o Luiz Darcy falou é super verdadeiro. Então, seja o estresse da própria criança, seja o estresse repercutindo na criança, né? Então, ambiental, seja na casa, na escola, criança que está passando por algum problema com um amiguinho, algum professor. Então, isso tudo é fator para agudizar a doença alérgica. Seja rinite alérgica, asma, dermatite atópica. Então, a gente vê bastante isso na especialidade na alergia, o quanto o estresse serve de gatilho e como fator também agravante. Mesmo quando ele não desencadeia, ele agrava a evolução. Mas a asma é, sem dúvida, uma doença muito prevalente. Sempre, né? Sim. É claro que nós temos a sazonalidade aí, mas independente da sazonalidade, ela é uma doença muito prevalente, né? E quais os cuidados preventivos para a crise de asma, Adolfo, depois do Dr. Luiz Darcy? A gente acaba diferenciando justamente isso, se há um quadro de asma alérgica ou não alérgico. O paciente alérgico, a gente faz um trabalho de investigação para ver ao que aquele paciente é sensibilizado e tentar evitar. Não sendo possível a evitação, ou mesmo quando a evitação não consegue controlar o quadro completamente, aí tem a imunoterapia, que é o tratamento específico para aquele alérgeno. Os quadros de asma não alérgica, geralmente, eles têm uma melhora com o amadurecimento pulmonar, com o crescimento. Então, aquelas histórias que falam assim, meu filho teve crise até 4, 5, 6 anos e passou. Alguns podem chegar até a adolescência, a maioria não chega nisso e acaba melhorando. Quadro de asma alérgica e não alérgica, virose é um gatilho super importante, assim como o estresse, até mais importante que o estresse. Mas assim, uma vez diferenciando se o paciente tem sensibilização alérgica ou não, aí a gente foca na prevenção. O alérgeno é basicamente um controle ambiental ou imunoterapia. O não alérgico a gente tenta de alguma forma melhorar a imunidade, controle de lavagem nasal, aí muda um pouquinho só o enfoque da prevenção. Da mesma forma. E como a gente foca mais no terreno do que no alérgeno, buscando essa ponta da prevenção, então aí entra muito o controle da inflamação. Então, e hoje as crianças estão muito expostas a alimentos inflamatórios. Então, alimentos como laticínios, trigo e açúcar inflamam demais as crianças. Então, elas ficam muito mais predispostas. Então, e aí entra, como eu falo assim, a questão dos alérgicos que são mais sensíveis, físico e emocionalmente. Então, tanto esses fatores externos, ambientais, como os fatores endógenos, emocionais, afetam essas crianças. Então, se a gente conseguir ter um controle disso também, junto com esse controle ambiental que o Adolfo falou, aí a gente consegue manejar muito melhor os quadros alérgicos das crianças, né? A grande questão é essa, porque são muito sensíveis, a gente chama de noxa, né, o agente agressor, vão se expor a uma noxa e vão desencadear alguma crise. Se a pessoa está bem, está com uma nutrição limpa, legal, tal, ela vai agravar menos, né, do que uma criança que está inflamada, por exemplo. Nós observamos atualmente a sociedade muito inflamada, né? E a gente fala muito dos inflamatórios, dos laticínios,
glúten, então essa coisa da lactose, glúten, mas na verdade a gente não pode esquecer do quanto os fatores estressores, né, essa liberação de cortisol, quanto isso também tem uma resposta inflamatória no nosso corpo muito grande, né, o quanto aumenta esse processo todo, né? Muito. As emoções, como o Adolfo colocou, tanto do ambiente familiar da mãe, desde a gestação, na primeira infância, tudo, e na idade escolar, as crianças, né, com as amizades, com ansiedade por prova, por todas as coisas, também são fatores que predispõem, né, aos alérgenos. Aí ela fica assim, junta a fome com a vontade de comer. Na verdade, gente, eu trouxe esses 2 colegas maravilhosos e eu quero trazê-los mais vezes, porque é muito interessante, como eu falei, as ideias deles se completam. Hoje nós falamos bem en passant, mas eu gostaria de deixar algumas coisas para vocês. Não se esqueçam, um pouquinho de paciência e olha o estado geral. Tem uma frase que nós utilizamos muito na medicina, que a clínica é sempre soberana. Então a criança, ela nos fala se ela está comendo bem, se ela está dormindo bem, se ela está brincando. Nós só precisamos ter paciência e observar. Gente, isso não é fácil, toda mãe sabe. Nasce uma mãe, nasce culpa, nasce preocupação, nasce loucura. Não é fácil, mas é possível, porque medicalizar quando não tem necessidade, vocês interferem na imunidade, depois não vai ter resposta satisfatória quando realmente precisar utilizar antibiótico. Então é sobre isso que nós gostaríamos de falar hoje. Gostariam de deixar um recadinho final? Adolfo e depois o Dr. Luiz Darcy, Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer esse bate-papo com o Luiz Darcy, achei muito interessante. Eu acho que o que o Luiz Darcy falou, uma questão educativa, quanto mais a gente abordar esse tema, e principalmente aumentando a racionalidade na medicação, acho que as nossas crianças, principalmente, só têm a ganhar com isso. Exatamente, eu também agradeço muito a oportunidade e a parceria, a gente tem esse trabalho conjunto e quando realmente chega, a gente não consegue atuar nessa ponta da prevenção e chega na lesão, na inflamação, na gravidade, daí está o Adolfo para socorrer nossas crianças também. E você falou uma palavra que eu achei muito interessante, a paciência, né? Que vem dessa palavra pá, que é cavar para dentro, e a ciência. Então, essa coisa interna mesmo da gente esperar, observar e olhar a criança como um todo. Não olhar a doença, olhar o paciente, né? Então, porque tem criança que você olha assim, ninguém fala que está doente, né? E às vezes está com febre, está com coisa. Então, isso é muito mais importante do que o nome, o rótulo da doença que está apresentando, né? Então, pessoal, espero que faça sentido, ajude vocês em casa, é um prazer estar com vocês. E mais uma vez, obrigada, Dr. Luiz Darcy, obrigada, Adolfo. Obrigado. É maravilhoso estar com pessoas como vocês. Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigado. Tudo de bom, pessoal. Tadeu1Notícias.com, a notícia no seu celular.